Rodrigo, e o diabo entra, ou pelo menos influencia, principalmente o próprio cristão. Porque quanto maior for o contra-testemunho do cristão, maior vai ser a crença no próprio diabo, ou o espaço que se vai abrir para o próprio diabo. E o cristão cai. O cristão cai, claro. E muitas vezes o cristão tem um contra-testemunho forte demais. No seu livro você conta uma história bacana sobre Mahatma Gandhi. Acho bacana que você compartilhe aqui conosco. Uma história triste, né? Assim, uma história bacana no sentido de ilustrar isso que eu estou falando. Mas é terrível a história. Mas ela ilustra muito bem isso que eu estou dizendo. E queria que você comentasse, já que nós, imagino, estamos falando com uma parte significativa de cristãos, o poder que o testemunho e o contra-testemunho deles têm. Porque muitas vezes a pessoa acha que assim, aquele Deus que está lá longe, ou você crê nele ou você não crê nele. Mas muitas vezes a crença do que está aqui do lado vai passar pelo espelho que você é de Deus. Conte para nós a história. Olha, eu costumo dizer que a minha vida é a única Bíblia que muita gente está lendo lá fora. Exato. Então, falando de Mahatma Gandhi. E eu até tomo cuidado no livro de sempre trabalhar com fontes primárias. Porque tem muita historinha de internet, que você vai... Não tem, então não. Se eu falei, foi uma biografia dele, uma biografia autorizada. Autorizada que eu digo no sentido de embasada, com dados e tudo. E uma das biografias de Gandhi que eu li conta esse fato que quando ele estava na África do Sul, por 2 vezes ele foi rechaçado numa igreja metodista. E ele queria até conhecer Jesus, ele ficou encantado. Leu a Bíblia? Leu a Bíblia, os evangelhos, e ele foi escorraçado por ser negro. O negro, Gandhi não era negro do ponto de vista que a gente imagina um negro hoje, mas por ser indiano, ali ele já era negro. Sim. Você sabe disso, ele era mestiço e tudo. E depois ele foi de novo e foi rechaçado de novo uma segunda vez. E aí onde ele falou a famosa frase, né? Eu não sou cristão por causa dos cristãos. E ele falou, olha, Jesus é maravilhoso, ele é tudo, mas ele foi um péssimo líder. Ele desencantou com Jesus por causa dos seguidores de Jesus. Que ele falou assim, esse homem é demais, ele é o que eu preciso para lutar contra o sistema de castas do meu país. É o famoso que estraga o fã-clube. Né? O fã-clube. Aí ele falou assim, mas ele não deve ser tão bom assim, porque ele não conseguiu convencer ninguém. Pensar que a Índia podia ser cristã hoje. Exatamente. Gandhi voltaria cristão e talvez a Índia seria o maior pós-cristão do mundo hoje. Isso é muito triste. O que poderia ter sido por causa de um testemunho. Ou de um contra-testemunho. Isso que você fala, eu percebo muito. Inclusive, todos nós estamos em redes sociais, produzimos conteúdo, né? E é uma coisa que, assim, às vezes eu guardo também pra mim, né? Claro, não é um momento pra ficar tretando nem nada, mas eu percebo também um movimento, né? De cristãos, às vezes recém-convertidos também, que querem apontar o dedo na sua cara, né? Você que tem 30 anos de fé, você que tá vivendo a sua vida, você que não, desculpe o termo, caga a regra, mas é o cara que quer dizer como você deve seguir a sua vida, né? E fala em nome de Jesus, e fala em nome de Deus. Porque é assim, tem que ser assim, senão você vai arder no mármore do inferno, entendeu? E muitas vezes desliga a câmera e entra num site pornográfico. E aí, exatamente. Sabe, não, os exemplos, sabe... Os frutos. Não, e os frutos, exato, não corroboram com o que é dito também, né? E não é nem por isso, porque às vezes podem até corroborar, mas às vezes o argumento, o jeito como é passado, a mensagem, né? Eu conversei muito com o Leandro Aguiari, né? Ele é protestante, gosto muito dele, ele é maravilhoso, fala de marketing digital e tal. Ele é um cara muito humilde, assim, é um dos caras, que mais revolucionou o marketing digital e tal. Cara, eu sentei uma vez, eu bati um papo franco com ele com relação a isso. E ele falou, Arthur, eu tento fazer da minha vida o seguinte. Cara, Jesus agiria dessa forma, Jesus falaria dessa forma, Jesus humilharia os seus seguidores, Jesus trataria as pessoas como imbecis. Não faria, então eu não faço. Entendeu? Ele posicionou dessa forma. O que você acha dessa galera que tá na mídia, tá nas redes sociais, que acabam... eu ia falar contribuindo contra, mas não existe essa expressão, que acabam tirando as pessoas da fé. Não, paradoxalmente falando, contribuindo contra. Porque o jogador que faz o gol contra, ele está contribuindo contra, né? Eu vejo 2 extremos aqui que nós devemos evitar.
todo mundo que está na mídia hoje, aí, seja na mídia digital, televisiva, e aqui, com todo respeito e humildade, vai aqui uma dica aos meus colegas que são teólogos e tudo mais. Um extremo que eu acho que devemos evitar é o extremo de você não deixar claro o que você acredita. Você entendeu? Do isentão. O isentão ou aquele que só fala coisas que vão agradar. Sim, perfeito. Você entendeu? Eu sou religioso, eu sou padre, eu sou pastor, eu sou coisa, mas vou nos programas aí só pra falar de amor, de inclusão, blá, blá, blá. Não diz. Isso é a parte do sacrifício e a parte da cruz, né? E com todo respeito, assim, por exemplo, eu não sou católico, mas eu conheço bastante as doutrinas católicas, que meu mestrado e doutorado foi na Universidade Católica. Eu vejo alguns padres falando algumas coisas nas redes sociais, nos programas, que eu falo assim, isso não é o dogma da igreja. Não é o que a igreja acredita. Mas ele nunca fala, nunca se posiciona daquilo porque ele não quer ganhar pedrada. Então... Mas então tem a ver com politicamente correto também. O cara não querer ser cancelado. Exatamente, também. Não quer ser cancelado. E Jesus falou, aquele que me negar entre os homens, eu o negarei. Então tem esse extremo daqueles que para ser excessivamente corretos do ponto de vista político, politicamente correto, não ser cancelado, ele nega e fica ali flutuando. Eu lembro que uma vez num debate que eu tive que ir, eu nunca pensava que um adventista tinha que defender a igreja católica de um padre franciscano, porque o que ele estava falando da igreja lá não fazia sentido. Ele estava acusando a igreja de colocar Jesus branco para esconder do mundo que Jesus era negro. Isso não foi verdade. E olha que eu não sou católico. Sim. Então tem esse extremo de você não deixar claro o que você acredita para não ser cancelado. E o outro extremo é o extremo de você pegar o que você acredita e colocar de uma maneira tão deselegante, uma discordância de maneira tão desrespeitosa, que você, assim, sabe, tá sendo um chato. Não dá vontade de te ouvir porque a sua arrogância fala mais alto. É o chatólico. É o chatólico. Então esse aqui é o contrário, é o outro extremo. Ele não tem vergonha de dizer o que ele acredita, mas ele coloca o que ele acredita de uma maneira assim tão... soberba, tão, sabe? É prepotente. A pessoa se bota num pedestal. Assim. Olha, não é cortando a orelha de Malco que eu vou defender Cristo. Aprendam com o erro de Pedro. Sabe de uma coisa? Não sei se já foram para Israel alguma vez. Não. Vou contar uma historinha para vocês o dia que vocês forem para Israel. As igrejas católicas mais bonitas e bem preservadas que estão em Israel são as que são de origem franciscana. Por quê? Não a dos cruzados. Com exceção da igreja de Santana, que fica ali no Betesda, em Jerusalém, a única igreja da época dos cruzados que está de pé, as outras estão de pé assim, Igreja de Santo Sepulcro. É um pedaço aqui que foi destruído, depois fizeram outro por cima, um monte de aglomerados de capelas que foram destruídos por guerras e mais guerras, e você vê no Santo Sepulcro, na Igreja da Natividade, você vê as marcas da guerra, da briga que aliás tem até hoje, porque uma parte da igreja é católica ortodoxa, outra parte é armênio, outra parte é católico romano, e às vezes você vê um padre brigando com o outro lá por causa de uma vassoura que foi colocada, a ponto que a igreja do Santo Sepulcro, quem tem que abrir e fechar a igreja todo dia é uma família muçulmana, porque os cristãos não se entendem para abrir a igreja do Santo Sepulcro. Gente, que loucura. Agora vamos mudar o espectro e vamos falar das igrejas franciscanas. São lindas, preservadas, bonitas, lugar agradável, da custódia de Terra Santa, que são as propriedades dos franciscanos. Aí você pergunta, qual a diferença histórica para dos franciscanos ser tão bonita, tão agradável, tão bucólica, e as outras igrejas sendo que são todas católicas? Quando São Francisco de Assis chegou lá, era a época das cruzadas, ali estava na mão dos muçulmanos, o líder muçulmano ouviu, está chegando um homem chamado Francisco, e ele tinha sido militar, o pequeno francês, né, Francesco, o nome ele tinha sido militar, então já chegou a notícia, chegou um militar aqui com um grande exército. Então eles armaram até os dentes para enfrentar mais uma cruzada dos cristãos. Quando viram ao longo do caminho, essa história é real, Francisco de Assis vindo com um monte de mulheres, crianças, gente pobre, gente humilde, com roupas rasgadas. Aí perguntou, onde está Francisco de Assis? Estou aqui. E onde está o seu exército? Aqui atrás de mim. E onde estão as armas de vocês? Ele mostrou a mão calejada. E o que vocês vieram fazer aqui? Servir a vocês.
Como nos servir? Porque Jesus mandou servir o inimigo. A gente veio servir vocês. Resultado: nunca foi derramado sangue numa situação dessa. Terras foram concedidas aos franciscanos, que estão até hoje na custódia de Terra Santa. O que veio na base da espada, da violência, da imposição, não deu bom resultado. Não estou dizendo que a gente tem que ser vaquinha de presépio e aceitar tudo. Não é questão de ser pacifista, né? Exatamente, mas assim, ter o bom senso de saber eleger minhas batalhas, o modo como ir, sabe? Sim. Não é nem por força, nem por violência do Senhor, mas pelo meu espírito. E as pessoas têm que aprender isso hoje na conversa. E tem uma frase, ela é atribuída a Santo Agostinho, mas não existe a fonte primária dessa frase. Então vou citar a frase, mas ela não é necessariamente Santo Agostinho. No essencial, unidade. No não essencial, diversidade. Em tudo, caridade. Muito bom. Há coisas que a gente não pode ter opinião particular, já está sacramentado. Eu não posso ter uma opinião diferente da sua sobre o nazismo. Isso é hediondo e acabou. O crime é hediondo, não tem opinião particular. No essencial, unidade. Há coisas que você vai ter a sua vivência, eu vou ter a minha. Casuística. Em tudo, caridade.